que demonstra até uma certa maturidade de muita gente despolitizada, que achou demais uma série de pautas que foram colocadas. O que mais me preocupa, mais do que a pauta única, na verdade, eu acho que é quase o contrário, é como é que a gente sofistica as múltiplas pautas. Como é que a gente pega essa súbita politização absurda que o país passou, que precisava passar. Como é que a gente pega esse súbito interesse gigantesco que pessoas que achavam política um saco hoje são analistas de conjuntura do Facebook ou de mesa de bar. E como é que a gente consegue manter a nossa calma, em vez de ir para o embate reto contra os despolitizados ou contra os reacionários, como é que a gente faz uma reforma política interna e entre os nossos ciclos de amizades, assim, como é que a gente consegue explicar para quem se politizou agora quais são as atribuições da presidência, quais são as PECs que realmente interessam, o que é a tal PEC que a pessoa se diz contra, quais as grandes pautas que acabaram sendo colocadas de lado dentro disso, que são super importantes e estavam sendo colocadas antes, como a questão ambiental, como a reforma de lei de drogas no país, uma série de coisas que acabaram perdendo tração em função dessa luta difusa e dessa grande exuberância das ruas, assim, e tal. Então, assim, qual a pauta única? Eu acho que ela é tão difusa quanto as múltiplas pautas. E, assim, a pauta única é como é que a gente atualiza a nossa democracia. Como é que a gente passa de uma crise de representatividade política institucional, mas de representatividade também social, assim, né? O que significa se representar socialmente hoje, né? Qual o papel de lideranças hoje em dia? Existem líderes que de fato consigam unificar grupos diferentes, como a gente teve no século XX. Hoje a liderança vai ser algo sazonal, né? Pessoas que sobem e descem de acordo com os trends das redes e das ruas e tal. Então, assim, são perguntas que eu topo debater, mas que eu nem me atrevo a responder elas de verdade, assim. Então, acho que a gente pode começar por aí. Obrigada. Boa noite. Eu estou muito, assim, contente, assim, alegre de estar aqui. Acho bem... Vou assinar embaixo o que você disse e ver se eu consigo, na sequência, trazer, enfim, uma resposta possível às duas questões do Eric, desculpa, do Kiko. Então, acho que a primeira coisa que a gente pode se colocar justamente no contexto da pergunta, né? Como remobilizar a população em prol de uma pauta única e concreta de transformação social? Em primeiro lugar, pensar que pauta é essa. Acho que a pauta não tem que ser única no sentido de um pensamento único, mas ela pode ser uma pauta por vez. Então, eu achei bem legal que tivesse esses 20 centavos, porque aí era uma motivação para a mobilização e era algo tão concreto, que as pessoas sabiam o que elas estavam fazendo, até chegarem, claro, a turma do sem noção. Mas nesse contexto, as pessoas sabiam muito bem que era 20 centavos. E esses 20 centavos foram discutidos por dias e dias. Tinha criança, adolescente, quem usa transporte público, quem não usa. Então, eu acho que é importante que existam pautas muito concretas. Uma coisa que está sempre me chamando, assim, na minha experiência com os acontecimentos, algo que sempre me chama a atenção é que nos últimos tempos a gente viu um crescimento interessantíssimo das marchas feministas, a marcha das vadias e tal. E quem é ligado em feminismo sabe que as feministas há séculos e séculos estão marchando e que o mundo tem se tornado melhor por conta dessas marchas feministas, desse andamento, dessa caminhada. Vamos juntas para algum lugar até que nos prendam, que muitas vezes foi assim. E acho que a vida melhorou muito em função dessa entrada, dessa alteridade feminista, melhor dizendo, na história política. E eu vinha notando assim que, em função da Marcha das Vadias, mesmo do Fêmen, enfim, e várias outras feministas que, reunidas assim, às vezes em contextos
curtinhos, pequenininhos aqui, que nem o nosso, estavam fazendo a sua história, estão aí movimentando vagarosamente. Então, também por isso eu penso que a gente não precisa mobilizar multidões aos milhares e milhões. Eu acho que a gente tem que fazer uma outra coisa que eu vou comentar. Eu estou contando isso também porque eu vi muita menina, aluna minha, filha, a garotada jovem, de repente se transformando em feminista por conta também de perceber que era uma demanda social, que era uma questão de direito, que era uma questão legítima e que elas mesmas tinham que fazer a história, que elas tinham que participar com a sua particularidade, com a sua individualidade do processo. E no meio disso tudo eu estava sempre pensando enquanto observava as marchas feministas, pensando assim, qualquer hora vai rolar uma marcha pela educação. Isso vai rolar. A gente tem que fazer uma marcha pela educação, porque a educação vai muito mal. A gente não tem uma educação, a gente não tem projeto de educação para o Brasil, nem em nível nacional, estadual, municipal. Tem alguns projetos interessantes, mas não tem realmente uma preocupação coletiva e cultural. Inclusive, o que a gente vê em relação à educação é uma desvalorização geral, cultural, e um descaso político, mas também um descaso cotidiano das pessoas. Enfim, então, nesse sentido também eu acho que a gente tem que fazer uma movimentação nessa direção, mas queria colocar num sentido ainda mais pragmático. Então, criar uma pauta, mesmo que a gente mude de pauta, que não seja os 20 centavos, é claro que o passe livre ele continua sendo uma pauta, e tudo aquilo que veio junto, que é enfim, a melhoria das condições de transporte numa cidade, por exemplo, como São Paulo e todas as cidades grandes. Enfim, acho que a gente tem que continuar insistindo nessa questão e se organizando nessa questão, e nessa direção. E a outra coisa que eu vejo é que, então, nós não precisamos das multidões, embora as multidões possam surgir. Elas nunca vão surgir do jeito que elas surgiram agora. Quem conhece o conceito sociológico e político de multidão, sabe que a multidão é assim mesmo. Então, a gente fica, apareceu o skinhead, apareceu o cara que chupa o picolé de chuchu, apareceu até o Xalita, apareceu, sei lá, bando de louco. Apareceu qualquer tipo estranho, que não pensa em humanidade, que não pensa em sociedade, que não pensa em comunidade, que é um egoísta louco que não sabe nem o que está fazendo ali, que não está nem ali nem pela beleza do carnaval, porque eu acho que até isso é legítimo. Isso aí tudo faz parte. Isso tudo faz parte. E não é com essas pessoas, com essas cabeças, com essa mentalidade, que os movimentos sociais podem contar. Então, o movimento social tem que estar tranquilo, qualquer um que seja, o MPL também, que somos poucos, são poucas pessoas, às vezes haverá um apoio aos milhares, aos milhões, sabe lá, mas coisas vão acontecer, mas que a gente tem que manter a firmeza em relação ao propósito. E aí, se não é 20 centavos, é a qualidade do transporte, se não é a qualidade do transporte, é o passe livre propriamente dito. Se não for isso, a gente troca de pauta, sei lá, a gente quer fazer um movimento, que eu acho uma coisa interessante, de debate coletivo, de espaço de diálogo. Eu, pessoalmente, como sou professora de filosofia, a minha história de vida é a história de buscar diálogo, e eu acho que a contribuição de quem faz filosofia nesse mundo é isso, ajudar a dialogar. A nossa política está muito transformada há muito tempo, e isso também tem que ser levado em conta numa encenação. Vocês que gostam do teatro, né? O Arthur falava que a publicidade é a prostituição da política, então a gente não tem mais política, a gente só tem publicidade. Reconstituir o político é sair dos discursos e do espetáculo e voltar para o diálogo. Então eu acreditaria muito se a gente conseguisse construir um espaços, como vocês estão fazendo aqui, de juntar as pessoas para conversar e para debater. E o diálogo é uma coisa muito sem norma. O que precisa para um diálogo? Alguém que fala, alguém que escuta, e um desejo de constituição do comum, que é uma categoria, acho que, muito importante também para essa nossa época, para esse nosso estágio. Aí, nesse contexto, não vai mesmo ter, se a gente propuser diálogo, não vai ter líder. Vão ter pessoas, nós todos aqui,
que vamos poder conversar uns com os outros. Aí vocês vão dizer, mas que utopia? Pois é, gente, sem utopia não tem sentido. Então a gente tem que fazer isso, tem que ficar se encontrando, conversando, inventando novos caminhos. Os passos são curtos, a tarefa é da miudeza mesmo. A gente não pode pensar que vai ter uma revolução armada e que a gente vai arranjar um Fidel Castro para encher o nosso saco. Então não é isso, é uma outra democracia, é uma outra história. Aquilo, eu acho muito legal, recomendo, até escrevi sobre isso esses dias, que tem um livro do Antônio Negri, que é um cara interessante, assim, tem uns que questionam, eu acho que ele é um teórico interessante para pensar isso, e ele tem um livro chamado Multidão. E nesse livro entra em jogo justamente essa parada de pensar as singularidades dentro da multiplicidade. Então é todo mundo junto mesmo. E tem um caos. E, ao mesmo tempo, tem a expressão de cada pessoa, que é uma coisa que é negada em contextos totalitários, e é negado também no autoritarismo que a gente exercita assim, no cotidiano uns com os outros, que eu acho que é a coisa a ser superada. Quer dizer, nós temos competência, capacidade, desejo mesmo de conversar, e aí, do nosso jeitinho, com a nossa bandeira, com as nossas camisetas, com o nosso negócio, com a nossa mansidão, a gente vai marchando em frente. De vez em quando encontra-se os policiais armados, um político imbecil, um dono de empresa de meios de comunicação canalha. Mas é assim, gente, esse é o mundo e essa é a realidade. Só que a gente não para. Porque se a gente desistir do sonho, aí acabou a vida. E não tem sentido fazer nada nesse mundo. Então, eu acho que o único caminho é esse caminho curto, assim, de passos curtos, constantes, e que não arrefecem, né? Quer dizer, eu como indivíduo tenho que bancar essa parada, como pessoa, eu vou continuar com essa coisa. Só assim eu não vou me tornar um canalha também, gente, porque eu acho que o barato é muito esse, né? Você vai lá no oba-oba, ou você vira um canalha que diz, não deu certo, ninguém quis. Um canalha, até eu digo, um covarde, né? E aí você dá ganho de causa à covardia geral. Então a gente tem que continuar devagar, dentro daquilo que a gente consegue também, porque tem pessoas que vão ter mais aptidão para uma prática de um caminho, sei lá, intelectual, outro vai ter uma coisa mais prática, e a gente tem que saber também juntar essas forças nessas horas, para não virar um negócio assim do único dever ser que orienta todas as atitudes para o mesmo lugar. Eu acho que a pauta pode ser comum, mas ela tem que ser discutida, ela pode ser melhorada, modificada, ela só não pode ser cancelada. Porque aí vai virar aquela melancolia antiga que se falava, melancolia de esquerda, né? Eu queria tanto que o mundo fosse melhor, tá? E o que você faz para isso? Bom, indo agora para a segunda pergunta, antes de abrir para as pessoas. Na verdade, eu queria ler um texto do Sérgio de Carvalho, que eu acho bem importante nesse momento, que ele fala assim: houve uma conquista importante, pontual, que foi a redução das tarifas. Mas acredito que a esfera das lutas sociais no século XX, e nesse agora, é uma esfera de enfrentamento ao capital. O mundo do trabalho tentando enfrentar o capital. A luta da tarifa, que é um começo, parte desse mecanismo. Ou seja, a população não pode pagar o preço de o Estado continuar protegendo o capital, mesmo no período de um governo supostamente de esquerda. Então, é esse o recado inicial que está sendo dado. É claro que isso se juntou a um grande conjunto de insatisfações de todos os tipos. Uma grande insatisfação geral, que nos acompanha ao longo dos últimos anos. Então, ocorre essa abertura geral de pautas. A corrupção, a Copa, tudo se mistura. Mas o problema dessa junção e ampliação é que você passa a não enxergar mais o que está por trás disso, que é a relação entre o capital e o Estado. É esse tópico que não pode ser perdido. O problema não é o Estado ou esse Estado, mas a relação dele com o capital. É isso que tem que entrar no debate. É preciso manter esse foco crítico. O grande desafio é canalizar essa energia de confronto para questões realmente importantes, como o enfrentamento ao desmando do capital no Brasil, ao modo como o Estado está atrelado e subjugado ao capital. Esse é um grande problema, e que gera outros de diversas espécies. Esse texto do Sérgio veio no dia seguinte a um debate que teve na GV, em que um professor de lá falou uma coisa muito, muito importante. Eu não lembro qual o nome dele, é Mário alguma coisa, um professor de Direito da GV, que era um debate... Oi? Claro. Que ele estava falando assim, as pessoas
estão consumindo o Estado como elas consomem um copo d'água. Elas não sabem como ele foi produzido, nem sabem qual vai ser a destinação dele após o uso. E as pessoas querem consumir esse Estado criando direitos inexistentes e sem se ater, obviamente, aos seus deveres. Ele até falou uma frase muito boa, que ele falou assim: democracia dá trabalho. Ele fechou a fala dele com isso. E que tem muito a ver realmente com... que tem muito a ver com a relação de consumo mesmo que as pessoas têm. Esse mito do consumo sustentável, sendo que você não tem o menor conhecimento de como aquele objeto que você consome foi produzido. Tem muito a ver com o que o Marx fala do fetiche da mercadoria e hoje o que se chama de mito do consumo. E mesmo os trabalhadores também cada vez mais alijados do processo de produção, que é repartido, e ninguém tem essa dimensão do todo. E o Estado é feito dessa forma, né? É feito da mesma forma que o sistema, para alienar você do que você consome, para gerar esse fetiche e manter a concentração do capital. O Estado também é feito um pouco para isso, para alienar as pessoas do processo supostamente democrático. Então, o nosso Estado, essa democracia representativa, da forma como a gente tem, ela se coaduna muito bem ao capital. Da mesma forma que se concentra o saber político, se concentra o capital. As duas coisas estão muito ligadas. O texto do Sérgio vem em seguida bem a calhar com isso. E é por isso que a gente formulou essa segunda pergunta, que é como ter participação popular efetiva na democracia enquanto o Estado estiver a serviço do capital.